Capítulo 241. Alerta. Na montanha Anil, Lueng e o velho monge brindaram e riram muito. Enquanto isso, na cidade de Aoxing, a mais de 4.000 quilômetros da montanha Anil, uma mulher ruiva saiu pelos portões da cidade. Ao redor do portão da cidade, os magos do templo do Deus do Fogo já haviam montado uma guarda para bloquear a entrada e impedir que forasteiros se aproximassem. No céu, os magos errantes se transformaram em névoa branca, patrulhando constantemente e mantendo o olhar atento sobre a estranha figura no chão abaixo. Acima do portão da cidade, as chamas bruxuleantes estimulavam a formação antidemoníaca e expelidora do mal, que agora estava ativada. E os magos posicionados na cidade estavam espalhados pelos muros da cidade, nas florestas e no ar, formando uma formação formidável, observando atentamente a pequena figura agachada na avenida. Quando Lian Shanjing saiu, o mago rapidamente se aproximou e relatou a ela: "Meu senhor, este é o demônio que deseja vê-lo." Depois que o mago terminou de falar, Lian Shanjing olhou para a pequena figura que estava cercada pelos magos. Ela ficou um pouco surpresa. "Você está me procurando?" perguntou Lian Shanjing. Sob o céu estrelado, o que apareceu na frente de Lian Shanjing foi um monstro pequeno e feio, com metade do corpo roxo escuro e a carne apodrecendo. Todo o corpo deste pequeno monstro está apodrecendo, emitindo um forte odor. No caminho, também foi deixado para trás muito sangue e água com mau cheiro. Até mesmo os cultivadores não conseguiram deixar de franzir a testa diante do cheiro estranho trazido pela brisa noturna. Porque dentro daquele cheiro estranho e repugnante, havia uma energia demoníaca muito tóxica. Para os cultivadores divinos, essa energia demoníaca venenosa é tão nauseante quanto água podre e fedorenta. Na poça de sangue, o pequeno monstro não pode mais ser reconhecido, e só se pode supor que ele não seja alto, tenha uma estrutura pequena e uma estrutura óssea que lembra a de uma criança. Quando Lian Shanjing chegou, o pequeno monstro que estava encolhido no chão não conseguia mais emitir um grito rouco, só conseguia respirar pesadamente e já estava em estado de morte. Na verdade, quando Lian Shanjing viu esse pequeno monstro, ela não pôde deixar de ficar surpresa. Esse monstro havia sido gravemente ferido e ainda assim não havia morrido. É inacreditável que ele tenha conseguido se segurar até rastejar até aqui para encontrá-la com seu último suspiro. Quão tenaz deve ser sua crença. Ao ver que não obteve resposta, Lian Shanjing intensificou o tom. "Eu sou a senhoria do país da passagem de fogo, Lian Shanjing. Você pode me dizer o que quiser." Desta vez, a figura feia encolhida no chão finalmente ouviu. Ele ergueu dolorosamente a cabeça meio decomposta e as órbitas oculares pretas, retorcidas e distorcidas, encararam a mulher ruiva à sua frente. Embora seus globos oculares tivessem desaparecido, parecia ainda ter visto a figura de Lian Shanjing. O pequeno monstro deu um longo suspiro de alívio. Naquele exato momento, Lian Shanjing sentiu como se a chama bruxuleante de sua força vital tivesse tremido e quase se extinto. Ela franziu a testa e sussurrou severamente: "Você ainda tem algo a dizer, não custa nada dizer antes de morrer." Na voz baixa e severa de Lian Shanjing, havia um toque de poder comovente. O pequeno monstro com a chama da vida violentamente trêmula estremeceu de repente e então se lembrou de algo. "Sim, eu ainda tenho algo a dizer." No sangue fedorento, o pequeno monstro disse roucamente: Eu só te digo, este é um grande segredo, só você pode saber." Depois que o pequeno monstro terminou de falar, Lian Shanjing não se importou com a reação dos magos ao redor e acenou diretamente com a mão, convocando uma tempestade de fogo. Chamas intensas começaram a queimar ao redor dela e do pequeno monstro, transformando-se em uma enorme formação de chamas que cobriu os dois. A luz do fogo lançou um brilho vermelho no rosto de Lian Shanjing, e ela calmamente falou: "Estabeleci uma formação para que nossa conversa só possa ser ouvida por você e eu, os outros não podem saber. Então, diga o que precisa dizer, ninguém pode nos ouvir, exceto eu." As palavras de Lian Shanjing fizeram um monstrinho respirar aliviado. Então, ele levantou a cabeça com dificuldade e falou com Lian Shanjing:
Eu sou um dos homens Deus Erba sob o comando do Imperador, encarregado de guardar o mapa do rio e o livro Lua em nome do Imperador. Você é um mestre do país do Passo do Fogo e um mensageiro do Deus Pássaro Escarlate. Você deve informar o Deus do Fogo Pássaro Escarlate sobre a minha situação. Um demônio misterioso apareceu no país do Passo de Fogo e está de olho no mapa do rio e no livro Lua. Ele tem uma ferramenta chamada corrente de travamento de alma, extremamente venenosa. Meus 15 irmãos caíram em suas mãos. Nem mesmo a técnica secreta de ressurreição do Imperador pode ser usada. Na poça de sangue, o monstrinho fedorento uivava dolorosamente. A cada palavra que falava, sua forma decadente se tornava mais severa. Tendo escapado até este lugar, ele havia esgotado todas as suas forças mentais, contando com o último suspiro retido em seu coração para sustentá-lo até ali. Agora que havia soltado seu último suspiro, cada frase que ele dizia fazia seu corpo em decomposição piorar, e o fedor se tornava ainda mais insuportável. Mas no meio das chamas, Lian Shanjing permaneceu solene e não interrompeu suas últimas palavras. Mesmo ouvindo esse monstrinho se autodenominar Homem-Deus Erba, ela não ficou menos surpresa. Será que esses monstros realmente poderiam voltar à vida depois de serem mortos uma vez? Entretanto, agora ele claramente havia encontrado um oponente ainda mais cruel, e a técnica de ressurreição não funcionava mais. No meio das chamas, Lian Shanjing ouviu a história completa do pequeno monstro, ouvindo gritar e berrar. Diga ao Deus do Fogo para ir até as 3 ilhas do mar e recuperar o mapa do rio e o livro Lua. Depois que meus 15 irmãos morreram, o selo do mapa do rio e do livro Lua se afrouxou e nós devemos recuperá-lo antes do tempo. Manuseie com cuidado. Um dia certamente desempenhará um grande papel. Quase do fundo da alma, o monstrinho soltou um último uivo. Após terminar de uivar, seu corpo em decomposição caiu pesadamente na poça de sangue. Parece que já deu seu último suspiro. Diante disso, Lian Shanjing sentiu-se confusa em seu coração. Ela não fazia ideia de por que o monstrinho, que ela já havia matado uma vez, veio até ela em busca de ajuda quando estava morrendo. Será que ele realmente acreditava que ela conseguiria resolver aquele problema? Ou talvez esse pequeno monstro acreditasse firmemente que o Deus do Fogo cuidaria desse assunto. Mas aquele pássaro bobo provavelmente nem consegue sair de casa agora. Quanto a outros títulos como o Imperador, o mapa do rio e o livro Lua, 3 ilhas no mar, essas palavras são extremamente desconhecidas para Lian Shanjing. Mas é muito claro que está relacionado a eras muito antigas do passado. O Deus do Fogo definitivamente sabe. E esse monstrinho veio procurá-la. Talvez ele e o Deus do Fogo já se conhecessem desde os tempos antigos. A mente de Lian Shanjing estava empolvorosa. Ela estava prestes a dissipar a formação flamejante, quando então ouviu um murmúrio muito leve e delicado vindo da poça de sangue. O Deus Lobo da Montanha Anil é um demônio maligno. Nos tempos antigos, um dos demônios malignos que sitiavam o Imperador. Tenha cuidado. Sussurrando essas últimas palavras de despedida, o pequeno monstro finalmente se decompôs completamente e se transformou em uma poça de pus incrivelmente pútrido diante dos olhos de Lian Shanjing. Desta vez, ele morreu completamente, até mesmo a alma pereceu com a carne e o sangue. Entretanto, comparado a essa água suja de sangue, o que foi ainda mais difícil para Lian Shanjing aceitar foram as últimas palavras de despedida do pequeno monstro. O Deus Lobo da Montanha Anil é um demônio maligno. Ela olhou na direção da Montanha Anil, incrédula, imaginando se aquele monstrinho havia enlouquecido. Será que aquele Deus Lobo que cultiva o caminho do trovão celestial pode ser um antigo demônio maligno? Que piada! Capítulo 242. O Deus do Fogo. No coração de Lian Shanjing, houve um choque incrível. Ela não conseguia acreditar que o Deus Lobo da Montanha Anil fosse um demônio, mas o pequeno monstro à sua frente se esforçou para vir e pedir ajuda, e sua história não devia ser infundada. Franzindo a testa levemente, ela verificou novamente e confirmou que não havia sinal do Homem-Deus Erba na poça de sangue, concluindo que o monstro ancestral já estava morto.
Só então Lian Shanjing retirou as chamas ao redor. O vento noturno soprou novamente. O xamã que estava guardando do lado de fora caminhou apressadamente e esperou por instruções enquanto permanecia ao lado. Sob o olhar de admiração dos magos, Lian Shanjing se virou e olhou profundamente para a poça de sangue fedorento no chão e disse: colete esta poça de sangue, mas tenha cuidado. Designe alguém para analisar e deduzir qual técnica maligna causou este sangue. Além disso, tudo o que aconteceu esta noite deve ser mantido em sigilo. Exceto você e os 2 magos, todos os magos presentes devem apagar todas as memórias relevantes e não devem passá-las para estranhos. Depois de falar, Lian Shanjing voou diretamente em direção ao templo do Deus do Fogo na cidade. Quanto às consequências, elas serão entregues aos magos e 2 sacerdotes da cidade de Aoxing. Sobrevoando a cidade no céu noturno, a figura de Lian Shanjing voou diretamente para o salão principal do templo do Deus do Fogo e pousou levemente. Os bruxos próximos rapidamente se curvaram em saudação. Saudações ao Senhor! Entretanto, Lian Shanjing acenou com a mão e disse: saiam todos, quero queimar incenso e rezar. Depois de dispensar todos os magos presentes, Lian Shanjing convocou a formação de chamas novamente, isolando o magnífico templo do Deus do Fogo do mundo transitório. Depois, Lian Shanjing entrou no templo do Deus do Fogo e respeitosamente ofereceu um incenso à estátua do Deus do Fogo no topo. No topo do altar, a estátua gigante do Deus do Fogo era um homem solene e majestoso. Este homem não tem outra aparência senão a do falecido imperador Lian Shankui. No país do Passo de Fogo, por algum motivo, as estátuas do Deus do Fogo sempre foram construídas à semelhança do falecido imperador. Se Lian Shanjing perecesse e seus descendentes governassem o país, a estátua neste altar seria esculpida à imagem de Lian Shanjing. Claro, esse dia ainda pode estar longe. Em frente à estátua do falecido imperador, Lian Shanjing acendeu um incenso com fogo verdadeiro. Embora fosse apenas um incenso comum, no momento Lian Shanjing o segurava em adoração. Clique, com um som agudo, a estátua no altar se abriu. A luz fraca do fogo, a voz de uma mulher preguiçosa soou no templo. Sou eu, a pequena Jing. Você tem algo para me procurar? A voz preguiçosa e sonolenta parecia que ainda não tinha acordado. Lian Shanjing não se importou com isso, mas em vez disso ela se curvou e disse: algo grande aconteceu, e devemos reportar ao Deus do Fogo. Então, Lian Shanjing relatou em detalhes o que havia acontecido fora da cidade de Aoying. Incluindo todos os avisos e últimas palavras mencionadas pelo homem-deus Erba, dentro do templo, ouviu-se apenas a voz de Lian Shanjing por um momento. Depois que Lian Shanjing terminou de falar, houve silêncio repentino no templo. Dentro da estátua rachada, o fogo fraco tremeluzia irregularmente, mas não havia som algum. Lian Shanjing ficou esperando por 2 horas antes de ouvir a voz cansada novamente. Adormeci de novo, meu ferimento está piorando, às vezes estou lúcido, às vezes confuso, suspiro. Quanto a isso, pequena Jing, cuide você. Eu não posso ir para as 3 ilhas no mar, só você pode ir. Embora o homem-deus Erba haja de forma estranha, ele é altamente considerado pelo imperador e deve ter sua própria missão. O mapa do rio e o livro Luo. O mapa do rio e o livro Luo. A voz, parecendo incrivelmente cansada, disse: o que era mesmo um mapa do rio e o livro Luo? É tão difícil lembrar, mas, como é um artefato do imperador, deve ser bem preservado. Você deveria ir pessoalmente trazê-lo de volta. Quanto ao Deus Lobo da Montanha Anil, você não precisa dar atenção às acusações do homem-deus Erba contra o Deus Lobo. Esses 16 monstrinhos são confusos e mais tolos do que eu. Eles costumam falar bobagens. Se você acredita neles, é um tolo. Bem, mas isso é um lembrete. O Deus Lobo é um cultivador justo, então você pode convidá-lo para viajar conosco. O homem divino que alcançou a iluminação há 5 anos veio da montanha Anil. Você pode ir e pedir a ajuda dele. Ele não deve recusar. Em meio à luz bruxuleante e fraca do fogo, a voz cansada disse preguiçosa e lentamente. O tom de voz era ainda mais lento que o de uma pessoa idosa à beira da morte.
Depois de falar, independentemente da reação de Lian Shanjing no salão, a luz fraca do fogo dentro da estátua desapareceu. Apenas a casca rachada da estátua foi deixada para trás. Vendo essa cena, Lian Shanjing suspirou silenciosamente e esfregou a testa. Esse pássaro estúpido está realmente se tornando cada vez menos confiável. Ela cobriu a cabeça e disse com dor de cabeça: você me pediu para fazer uma tarefa, mas nem me disse onde ficam as chamadas 3 ilhas do mar. Onde você quer que eu procure por essas ilhas? O Mar do Leste, o Mar do Oeste, o Mar do Sul, o Mar do Norte, com ilhas espalhadas pelos 4 mares. Para onde devo ir e quais 3 ilhas devo procurar? Dentro do salão principal do palácio, Lian Shanjing ficou sem palavras. Realmente não é possível confiar neste pássaro idiota. Ela não conseguiu evitar olhar na direção da montanha Anil, com as sobrancelhas levemente franzidas. Parece que eu realmente deveria fazer uma visita à montanha Anil, não é? O Deus Lobo é um ancestral antigo e também um demônio antigo acusado pelo Homem-Deus Erba. É provável que o Deus Lobo tenha vivido na mesma época que o Homem-Deus Erba. Talvez ele saiba a localização das 3 ilhas do mar. E o Deus que atingiu a iluminação há 5 anos era na verdade o Deus Lobo? Será que o Deus Lobo fez outro avanço? Perdido em pensamentos, Lian Shanjing removeu a formação de chamas de dentro e de fora do salão principal e foi para fora. O xamã, que já havia lidado com os assuntos finais, estava do lado de fora do salão e apareceu no campo de visão de Lian Shanjing. Lian Shanjing disse diretamente: o demônio aqui será completamente julgado por você. Tenho assuntos mais importantes para tratar. Se você não for forte o suficiente, peça ajuda a Gongshu-ji. Esta é uma oportunidade rara de deter os demônios da caverna do Inferno Verde. Se todos esses demônios puderem ser capturados, talvez possamos usar isso para encontrar a verdadeira localização da caverna do Inferno Verde e erradicá-los todos de uma vez. Depois de lutar por 5 anos e tantas pessoas morrerem, é hora de acertar as contas com a caverna verde do inferno. Depois de dar as ordens, Lian Shanjing voou diretamente na direção da montanha Anil. Quanto aos demônios aqui, basta entregá-los aos magos da cidade de Aoxing. Ela simplesmente estava lá e interveio por capricho, e agora está tudo bem para ela ir embora imediatamente. As bruxas e os sacerdotes da cidade de Aoxing cuidarão disso adequadamente. Sob o céu noturno, a mulher ruiva voou e desapareceu na escuridão da noite. Enquanto isso, uma luz cinzenta já havia aparecido nas montanhas distantes. A longa noite escura está prestes a passar. Na montanha Anil, Lueng também guardou a jarra de vinho e pediu para Xiaowai preparar uma xícara de chá perfumado. Capítulo 243. Discussão sobre demônios no pavilhão de bambu. Depois de uma noite inteira de conversa e bebida, cada pessoa e logo consumiram o último pote de vinho de flor de pessegueiro. Agora que Xiaowai serviu o chá aromático, o horizonte gradualmente se torna branco pálido. A luz do sol da manhã incide suavemente entre as montanhas e brilha diretamente sobre as 2 pessoas dentro do pavilhão. Lueng sorriu e disse: vamos terminar este bule juntos. Por favor, meu amigo, experimente o aromático chá do mar oriental. Gilmi levantou sua xícara de chá, tomou um gole e pareceu um pouco surpreso. Este chá também é uma especialidade da montanha Anil. Lueng balançou a cabeça e disse: não, não. Este chá vem da costa do mar oriental e é cultivado em um penhasco com dezenas de milhares de metros de altura. Há apenas uma árvore-mãe que suporta o vento, a chuva e a brisa do mar dia e noite. As folhas de chá são produzidas a cada 3 anos, com apenas 225 gramas por colheita. É realmente um tesouro extremamente raro e caro. Para uma montanha pequena, pobre e desolada como a minha montanha Anil, se não recebêssemos presentes dos ricos, definitivamente não teríamos condições de beber chá assim. A história de Lueng fez Gilmi sorrir. Então este chá é o lendário Tousand Needles novo. Então eu realmente tirei a sorte grande desta vez. Só pelo gosto deste gole, ele vale pelo menos 10 moedas de ouro, disse o velho cultivador da seta. Gilmi riu alto e Lueng também sorriu enquanto lhe servia outra xícara e disse:
Aquele Vuzu da cidade das 1000 agulhas é uma pessoa maravilhosa. Todo ano, no festival da nona, ele enviava um presente para nossa montanha. Tenho uma grande dívida de gratidão com eles, terei que me esforçar para retribuí-lo no futuro. Será que isso trará benefícios ou malefícios? Gilmi caiu na gargalhada ao ouvir o suspiro de Lueng. Uau, meu amigo, você está realmente cavando um buraco para eu pular, disse o velho cultivador da seta. Se meu amigo fala dessa maneira, temo que depois de beber esses copos de neve das 1000 agulhas do mestre Gongshuji hoje, terei que sair do meu caminho para ajudá-lo no futuro, disse o velho cultivador da seta. Lueng sorriu e disse, tudo depende da sua vontade. Se meu amigo não estiver disposto, não é apropriado que estranhos interfiram, não é? Gilmi balançou a cabeça e riu, olhando para o chá transparente e elegante à sua frente. Depois de pensar por um momento, tomou outro gole e disse, ouvi falar do Vuzu da cidade das 1000 agulhas, disse o velho cultivador da seta. Dizem que ele tem uma personalidade inabalável, odeia o mal e possui cultivo superior. Ele é conhecido como o Vuzu número 1 no país do Passo do Fogo. Seu nível de cultivo só fica atrás do imperador Yan e de Lian Shanjing. Nos últimos anos, ele implementou reformas na cidade das 1000 agulhas que beneficiam o povo, mas também exterminou muitos clãs antigos. Isso quase provocou uma rebelião 3 anos atrás. Naquela época, muitos anciões de vários clãs se reuniram na capital para exigir uma explicação. Se não fosse pela maldade desenfreada dos monstros na caverna do Inferno Verde e pelo conflito cada vez mais feroz entre bruxas e monstros, com o país da Passagem de Fogo ocupado caçando e matando monstros, este assunto provavelmente não seria facilmente resolvido. Enquanto falava, Gilmi lançou um olhar de soslaio para Lueng e disse, será que as reformas promovidas por este Vuzu têm algo a ver com você, meu amigo? Com um suspiro desamparado, Lueng contou que Gongshuji e ele haviam discutido nas montanhas e então tomou a iniciativa de realizar uma reforma após retornar. Depois que Lueng terminou de falar, Gilmi caiu na gargalhada, sentindo-se um tanto satisfeita com a satisfação com os Schadenfreude. Ah, então é assim. Então é assim. Meu amigo está enganando os outros enquanto, ao mesmo tempo, se mete em encrenca. Com o caráter de Vuzu Gongshu e sua ênfase em reformas, ele certamente os levará até o fim com todas as suas forças. Embora, com seu método de cultivo, seja improvável que ele morra, mesmo que o país inteiro fique ressentido com ele. Mas problemas no futuro definitivamente não serão pequenos. Já que bebi algumas xícaras de neve das 1000 agulhas, não consigo ficar de fora se ele se meter em encrenca algum dia. Gilmi riu e disse, comparado ao futuro de Gongshuji, na verdade há coisas mais espinhosas acontecendo no país do Passo de Fogo agora. O que será que meu amigo pensa sobre isso? Gilmi perguntou casualmente, sem pensar. Lueng sorriu e disse, você está se referindo à guerra entre magos e demônios dentro do país da Passagem de Fogo, meu amigo. Gilmi suspirou e disse, 5 anos atrás, a natureza demoníaca e maligna da caverna do Inferno Verde foi revelada ao mundo quando os demônios na cidade Fushan começaram a agir de forma anormal. 5 anos depois, esses demônios que se escondem na escuridão já mataram inúmeras pessoas e causaram estragos no mundo. O número de magos e civis que morreram em suas mãos é incontável. A disputa deles é tão acirrada. Se não fosse por um amigo sentado na montanha Anil, a paz num raio de milhares de quilômetros seria difícil de manter. Se você deixar a montanha Anil e entrar nas cidades e áreas selvagens, verá todos os tipos de situações miseráveis deixadas para trás pela devastação do demônio. Suspiro. Como um velho cultivador da seta que viajou pelo mundo, não importa quantas vezes eu tenha visto tanta miséria, eu ainda não suportaria testemunhá-la. O velho monge asceta suspirou de emoção, sua expressão cheia de tristeza. Lueng então adicionou água ao chá do velho cultivador asceta e sorriu levemente, dizendo, meu caro amigo, você está pensando em se envolver? Gilmi ergueu a xícara de chá, tomou um gole e sorriu. Receio que minha força não corresponda à minha ambição, disse ele.
Lueng ergueu as sobrancelhas levemente e disse: e daí? Portanto, 8 ou 9 em cada 10 coisas neste mundo podem não sair como se deseja. Gilmi suspirou e continuou: embora o demônio na caverna do inferno verde esteja devastando, ele está profundamente escondido. Mesmo na atual luta intensa entre os magos e os demônios, ninguém sabe seu paradeiro. Se agirmos precipitadamente, podemos acabar alertando a serpente na grama e obter o efeito oposto. O mais maligno pode escapar e ser impossível para nós caçar e eliminar novamente. A partir de então, talvez nunca consigamos erradicar o mal juntos e seremos separados pelo vasto Mar do Sul. Se os demônios se mudarem para um novo lugar para se reunir e causar problemas, nossos esforços não serão em vão. Gilmi suspirou e disse: se não eliminarmos o principal culpado, matar os pequenos demônios e as criaturas malignas não resolverá o problema completamente. É como coçar um ponto que coça nos sapatos, o que é inútil e não cura a raiz do problema. Se eliminarmos o principal culpado, os pequenos demônios e criaturas malignas se espalharão como pássaros e feras, e este assunto pode ser considerado encerrado. O velho cultivador da seta suspirou emocionado, enquanto Lueng sorriu e disse: o que meu amigo disse é a linguagem do coração de um Buda, mas Lueng tem uma opinião um pouco diferente. Na minha opinião, o principal culpado deve ser executado, mas o vasto número de pequenos demônios e criaturas malignas também não deve ser poupado. Se houver uma chance, capturá-los e erradicá-los completamente é uma solução permanente. Lueng sorriu e disse uma frase muito assassina. Gilmi riu muito, sem levar isso a sério, e disse: de fato, é o estilo do caminho do trovão. É uma pena que agora o demônio esteja se escondendo e não mostre nenhuma cauda. Seja matando apenas o principal culpado ou matando todos eles, só nos resta ficar olhando fixamente e não fazer nada. Lueng também riu e disse: já que o demônio da caverna verde do inferno já causou problemas na região, ele ainda consegue esconder seus rastros. Conseguirá se esconder por 1 dia, 10 dias, 100 ou 1000 dias. À medida que os feiticeiros do país do Passo de Fogo intensificam sua pressão, será cada vez mais difícil para eles se esconderem. Diante da caçada dos magos, esse grupo de demônios e criaturas malignas inevitavelmente revelará sua verdadeira face algum dia. Até lá, Lueng estará ansioso por sua apresentação excepcional. O nome do velho monge Gilmi certamente ressoará pelo mundo novamente. Lueng disse com um sorriso. Abaixo do pavilhão de bambu, o velho monge sorriu enquanto levantava sua xícara de chá e falava: naquela época, o nome do deus lobo da montanha Anil ressoará novamente pelas montanhas. Capítulo 244. Irmão e irmã gêmeos. O sol escaldante do meio-dia estava assando as criaturas na terra. Logo após o festival do barco dragão e o solstício de verão, o tempo estava tão quente e seco que era insuportável. Ao meio-dia, era o horário mais quente do dia. Entretanto, no deserto, havia mais de 10 figuras apressadas. Quem liderava na vanguarda era um homem musculoso, de cabelos desgrenhados, carregando um enorme pilar de bronze no ombro com imensa força. Seguindo-o de perto, havia mais de 10 figuras de diferentes alturas e compleições, mas todas compartilhavam uma característica: moviam-se rápida e facilmente pela natureza, como se caminhassem em terreno plano, mesmo ao cruzar montanhas e rios. Na equipe, havia uma liteira verde, e todos estavam com pressa para protegê-la. Embora o homem musculoso na liderança parecesse rude e ousado, ele olhava ao redor atentamente enquanto caminhava, protegendo-se de potenciais inimigos. A pessoa que eles estavam acompanhando tinha alto status e importância, e poderia até mesmo impactar a situação extremamente tensa do momento, então ele não podia levar isso de ânimo leve. Na liteira verde atrás dele, 2 figuras jovens olhavam nervosamente ao redor. Embora fosse difícil viajar pelo deserto lá fora, e os demônios carregando a liteira estivessem com pressa, a cadeira em si permaneceu estável e firme, sem nenhum solavanco. Embora o interior da liteira estivesse calmo, os corações das 2 crianças, um menino e uma menina, estavam nervosos e ansiosos.
Irmã, disse nervosamente o garotinho que parecia quase igual à irmã, nós realmente temos que ir com esses tios. Por que não vamos direto para a montanha Anil para encontrar nosso pai? A menina, que também era fofa e rosada, franziu a testa levemente, parecendo ser mais independente que o irmão mais novo. Ela disse, antes de minha mãe falecer, ela nos incentivou a seguir o tio Tii. Deve haver um motivo para sua decisão. Agora, a batalha entre magos e demônios na região da Passagem de Fogo é cruel. Se nós, dois pequenos demônios, nos aventurarmos de forma imprudente, como poderemos resistir àqueles magos que matam demônios sem pestanejar? É melhor seguir o tio Tii primeiro, se acalmar e depois contatar meu pai. A menina explicou, e o conteúdo dessa conversa naturalmente chegou aos ouvidos das dezenas de monstros daquela região selvagem. O homem corpulento chamado Tii, que corria na frente carregando uma enorme coluna de cobre, permaneceu em silêncio e continuou avançando sem dizer uma palavra. Porque o plano que a menina falou era o propósito da viagem deles. E naquele momento, uma figura apareceu de repente no deserto à frente, bloqueando seu caminho. Vestindo uma longa túnica preta, que é a vestimenta diária dos magos do país do Passo de Fogo, ele tinha uma pequena cobra verde e uma pequena cobra branca penduradas em seus lóbulos das orelhas esquerda e direita, respectivamente. Essas duas cobras pareciam bastante satisfeitas com o sol escaldante naquele momento, balançando seus corpos preguiçosamente. Ao ver o mago da cidade Shijiao, a expressão de Tii mudou abruptamente, e a dúzia de demônios atrás dele pararam de repente e pararam de se mover. No deserto, só se ouvia o riso do mago da cidade Shijiao, Leetian. Cavalheiros demônios disfarçados de humanos e carregando uma liteira estavam galopando no deserto. O mestre da caverna do inferno verde quer casar sua filha. Depois que a voz de Leetian diminuiu, as figuras dos magos apareceram densamente na natureza. Em apenas algumas respirações, os demônios foram cercados por cerca de uma dúzia de bruxos. Diante da equipe de magos, o corpulento Tii varreu friamente os arredores e disse, como um mero mago da cidade como você ousa me impedir? Eu sou um dos 4 anciões da caverna do inferno verde. O touro Tii com cascos de ferro incomparáveis. Levantando diretamente o enorme pilar de bronze em sua mão, o homem corpulento gritou, hoje, quem bloquear nosso caminho morrerá. Desde que seu paradeiro foi revelado, Tii não escondeu mais sua aura demoníaca. No deserto, uma aura violenta e maligna surgiu no céu. O vento negro e fedorento uivava entre as montanhas e florestas, fazendo com que vários magos mais próximos recuassem repetidamente. Atrás de Tii, todos os demônios que o acompanhavam também descartaram seus disfarces. Por um tempo, o vento demoníaco rugiu, o ki maligno dançou descontroladamente, e as montanhas e florestas originalmente escaldantes pareciam ter caído no covil de um demônio, com uma aura penetrante de malícia. Isso aconteceu justamente na equipe por trás de Tii, onde havia 2 demônios cuja aura não era mais fraca que a do bloqueador, Leetian. Entretanto, diante de uma situação em que a força do inimigo e do seu próprio lado era tão dispar, Leetian não teve medo, continuando a sorrir. Imediatamente depois, uma voz baixa e raivosa soou de repente nas montanhas e florestas. Demônios e demônios malignos, como ousam ser tão desenfreados sob o sol escaldante, HMPH. O que mais podem fazer comigo? Uma chama ardente rompeu do lado em um instante, evaporando um dos carregadores da liteira com um único golpe. Quando a liteira verde esmeralda tombou, outra figura vestida com vestes pretas surgiu da floresta, transformando-se em uma luz vermelha e voando em direção à liteira verde esmeralda. O homem de vestes pretas dentro da luz vermelha tinha cabelos ruivos por toda a cabeça, com uma expressão feroz e raivosa que assustava as poucas criaturas demoníacas na liderança, fazendo-as recuar repetidamente. Gongshuji. Iroin, que estava inicialmente na frente do time, imediatamente correu para frente, sentindo-se um pouco inquieto. Esse homem realmente veio. O enorme pilar de cobre, carregando uma força capaz de destruir montanhas e dividir mares, atingiu diretamente a luz vermelha voadora.
Entretanto, diante do ataque com força total dos 4 anciões da Caverna Verde do Inferno, Gong Shuji não recuou. Em vez disso, exerceu seu poder divino e atacou com a palma da mão. Estrondo. Com um estrondo alto, a aura furiosa do mal e a energia da chama escaldante se espalharam. Num piscar de olhos, arrasou todas as árvores num raio de 8 quilômetros. Na selva primitiva, surgiu uma depressão enorme. Até mesmo os magos do País do Passo de Fogo, que estavam concentrados na formação, e a dúzia de demônios que lutavam para resistir, foram todos jogados para trás centenas de metros pela onda de choque gerada pelo choque entre os dois. De fato, se não fosse pela formação criada por quase 100 magos e pela resistência oferecida por uma dúzia de demônios, mais de 90% das ondas de choque geradas pela colisão não teriam sido neutralizadas. Só com esse golpe, uma vasta extensão de terra arrasada e chão branco seria criada no deserto. No centro do conflito, o homem corpulento que segurava o pilar de cobre deu vários passos para trás, com uma expressão sombria, e protegeu uma garotinha pálida atrás dele. A liteira verde esmeralda já havia evaporado no instante em que os dois entraram em combate. Com pressa, Ti só conseguiu proteger a garotinha e foi atingido pela segunda palma de Gong Shuji em seu peito, quase cuspindo um bocado de sangue de demônio. E o outro garotinho na liteira verde esmeralda agora é capturado por Gong Shuji, inconsciente em suas mãos. Ao ver essa cena, os olhos de Ti se arregalaram de raiva, desejando correr e se envolver em uma luta de vida ou morte com Vuzu de manto preto. Entretanto, a enorme disparidade de força entre o inimigo e ele o fez manter a mente lúcida. O Vuzu de túnica preta na frente deles era o inimigo mais formidável no País da Passagem de Fogo, com uma base de cultivo somente atrás do Imperador Yan e Lian Shanjing. Tendo já perdido a vantagem na batalha anterior, e com tantos feiticeiros à espreita, entrar em uma luta mano a mano com o inimigo não era uma opção. Uma vez formada a rede de amarração do demônio do fogo sagrado, será difícil se libertar. Antes de partir, o mestre da caverna os lembrou severamente de que a segurança de escoltar as 2 crianças era a principal prioridade. Depois de respirar fundo, Ti olhou ferozmente para Gong Shuji à sua frente e disse com uma voz ameaçadora: "Hoje eu perdi, mas se houver uma chance no futuro, eu desafiarei você novamente." Depois de falar, Ti se transformou em uma luz negra e voou diretamente para o céu com a garotinha pálida. Ele nem se importava com os demônios com quem estava viajando. Capítulo 245. Quem é seu pai? No deserto, Ti fugiu de forma decisiva e eficiente, sem perder tempo. Não só Gong Shuji e outros magos não esperavam por isso, mas até mesmo o grupo de criaturas demoníacas que seguiam Ti também ficaram perplexos. A rede de amarração do demônio do fogo sagrado, rapidamente implantada pelos magos, foi facilmente quebrada pela investida de Ti na ausência de um mago ou sacerdote presidindo-a. Diante da rede de amarração demoníaca do fogo sagrado espalhada no céu, Ti cortou levemente um grampo estranho em sua mão e cortou diretamente a rede formada, escapando e fugindo. Embora Ti pudesse fugir, as criaturas demoníacas restantes não tinham seu estranho tesouro mágico que poderia romper a rede de prisão do demônio do fogo sagrado e escapar. Durante o tempo em que eles tentavam romper a rede de prisão do demônio do fogo sagrado, Gong Shuji teve tempo suficiente para matá-los dezenas de vezes. No deserto, maldições enchiam o ar. Foda-se, Ti. Estou cego. Segui um bastardo sem coração ingrato como você. As criaturas demoníacas abandonadas amaldiçoaram Ti com palavras extremamente desagradáveis por deixá-los para trás. Traição e abandono são a norma entre criaturas demoníacas, especialmente quando enfrentam grande perigo. Os demônios praguejavam furiosamente enquanto se aproximavam uns dos outros e permaneciam atentos aos bruxos ao redor deles. Amaldiçoar Ti era apenas uma forma de extravasar sua raiva. No entanto, o grupo de magos à sua frente era o inimigo mais aterrorizante. Ao ver o solene mago de túnica preta Gong Shuji à frente, todas as criaturas demoníacas sabiam que dificilmente sobreviveriam naquele dia.
Encontrar esse atirador feroz em um lugar tão remoto, longe de Toussaint de Needles, foi uma fonte de desespero e luto para eles. Essa operação não deveria ser extremamente sigilosa. Como pôde ocorrer um desastre tão grande? As criaturas demoníacas lamentavam em seus corações, mas tiveram que lutar desesperadamente pela sobrevivência. No deserto, após montar uma formação de contenção e prender o garotinho inconsciente, Gong Shuji liberou diretamente a rede de amarração de demônios de fogo sagrado e liderou muitos magos para exterminar as criaturas demoníacas no deserto. As chamas ferozes, misturadas com a violenta aura demoníaca, devastavam as montanhas, criando mais solo queimado e chão branco. Inúmeros pássaros e animais entraram em pânico e fugiram, tentando escapar do centro da batalha. Dentro da rede de aprisionamento de demônios, mais de uma dúzia de criaturas demoníacas lutaram ferozmente, causando até problemas para muitos magos, liderados por Gong Shuji. Afinal, entre essas cerca de uma dúzia de criaturas demoníacas, duas delas tinham força nada menor que a de Leetian, o Vuzu da cidade de Aoxing. Embora as criaturas demoníacas restantes fossem mais fracas, elas não eram muito mais fracas. Com um grupo tão poderoso de criaturas demoníacas se reunindo, a identidade da pessoa escoltada por elas se tornava ainda mais especial. No meio da batalha, Gong Shuji não conseguiu evitar olhar para trás e franziu a testa para o pequeno garoto inconsciente, curioso sobre sua identidade. A batalha entre os magos e os demônios nas montanhas e florestas durou 3 horas inteiras antes de finalmente terminar com pouca vitória. Em meio a sangue e magia voadores, 15 das 17 criaturas demoníacas foram mortas. Apenas as 2 criaturas demoníacas mais fortes usaram sua magia negra para escapar com vida. Mas é provável que os ferimentos sejam muito graves e levará várias décadas para se recuperar totalmente. Houve baixas entre os magos também. Embora Gong Shuji e Leetian estivessem presentes, 3 magos ainda morreram quando as criaturas demoníacas atacaram a rede de prisão demoníaca do fogo sagrado. Ao pôr do sol no horizonte ocidental, os magos deitaram os corpos dos 3 magos falecidos juntos e, em seguida, retiraram uma pequena cabaça preta. Apontaram a boca da cabaça para os 3 cadáveres no chão e sussurraram alguns feitiços complexos em voz baixa. Então, uma rajada de vento frio soprou, e uma nuvem de fumaça branca saiu de cada narina dos 3 cadáveres e foi sugada para dentro da pequena cabaça preta. Depois, esta pequena cabaça preta será enviada ao Palácio das Águas do Rio Pang e entregue ao deus do rio Guzhou. E as almas dos magos dentro da cabaça residirão temporariamente com Guzhou. No entanto, os magos comuns não sabiam para onde ela iria depois. Sabiam apenas que, 5 anos antes, o Senhor havia criado esta pequena cabaça que poderia abrigar temporariamente uma alma, e instruiu que as almas dos magos falecidos deveriam ser coletadas e entregues ao deus da água do rio Pang usando a cabaça. Somente aqueles com o status de um mago como Gong Shuji teriam acesso a algumas informações privilegiadas. É claro que há assuntos mais importantes em questão do que apenas coletar os corpos dos companheiros. Quando os magos estavam se preparando para o velório e usando o fogo do karma para queimar os corpos dos monstros, Gong Shuji e Leetian foram até o menino inconsciente. Todos ficaram curiosos sobre esse garotinho que estava sendo escoltado por uma dúzia de monstros ao mesmo tempo. Gong Shuji acenou com a mão, armou uma barreira de chamas para impedir vigilância externa e então acordou o garotinho inconsciente. Uma explosão de fogo brilhou, e o garotinho no chão abriu os olhos atordoado e sentou-se. Então, ele viu Gong Shuji e Leetian claramente à sua frente. O rosto do menino imediatamente ficou pálido de medo. "Você não pode me matar!" gritou o garotinho. Mas mesmo em uma situação tão assustadora, o garotinho tentou manter a calma, embora sua aparência calma parecesse forçada demais. Gong Shuji tinha um rosto sombrio e não falou. Leetian continuou sorrindo como sempre, e mesmo diante daquela criança que viajava com demônios, seu sorriso permaneceu gentil. "Criança, de onde você vem?" Leetian sorriu e disse: "Porque você viaja com os demônios da caverna do Inferno Verde."
Aos olhos dos dois vozos, estava claro que o garotinho à sua frente era um humano demoníaco, mas não havia energia demoníaca em seu corpo. Ele provavelmente ainda não estava cultivando artes demoníacas. E o chamado humano demônio se refere aos descendentes dos cultivadores de demônios. Embora a maioria dos cultivadores de demônios nasçam em regiões selvagens e turbulentas, eles devem proteger sua preciosa energia espiritual para poderem cultivar e atingir a forma humana. Mas, uma vez que a porta do céu é aberta e a sabedoria espiritual é alcançada, significa que o cultivador de demônios se livrou de sua aparência rude e feroz e entrou no reino da transformação em humano. Nesse ponto, ele não precisa mais dar tanta ênfase à sua energia espiritual e pode até mesmo dar à luz filhos. Embora a perda dessa preciosa energia espiritual ainda tenha um impacto nos cultivadores de demônios. Portanto, a menos que realmente se amem, os cultivadores de demônios raramente têm filhos. Quanto a humanos de humano demoníaco, não se refere a humanos. Qualquer cultivador que abra sua sabedoria espiritual e entre na porta celestial, seja ele transformado ou não, se tornará a categoria tornando-se humano. Os métodos de matar dos cultivadores malignos não se limitam a se alimentar de sangue humano. Eles também podem usar bestas espirituais que abriram sua sabedoria espiritual e alcançaram o estágio de tornar-se humano para cultivar suas técnicas, e a eficácia de tais métodos é ainda maior. No entanto, a maioria das criaturas que conseguem entrar no estágio de tornar-se humano já atingiu um certo nível de cultivo. Quanto à maioria dos demônios e cultivadores malignos, eles ainda atacam humanos mortais comuns. E o garotinho na frente deles é um humano demônio da categoria tornando-se humano que nasceu em forma humana. Embora tenha o corpo de um demônio, ele pertence à categoria de tornar-se humano. Portanto, Leetian ficou muito curioso, porque o garotinho se envolveria com os demônios e cultivadores malignos da caverna do Inferno Verde. Entretanto, diante do questionamento de Leetian, o menino teimosamente se recusou a responder e apenas disse: "Eu não sou um demônio, você não pode me matar." Em resposta, Gong Shuji perdeu a paciência, acenou com a mão e um raio de fogo atingiu o corpo do menino. "Agora eu pergunto, você responde." Gong Shuji disse com uma expressão sombria: "Quem é seu pai?" O rosto do garotinho ficou rígido quando ele foi atingido pela luz vermelha de Gong Shuji, enquanto ele estava prestes a fechar a boca e permanecer em silêncio. Entretanto, no momento em que ouviu a pergunta de Gong Shuji, sua boca se abriu involuntariamente. "Meu pai é Luen, o deus lobo da montanha Anil." Num instante, a floresta da montanha ficou silenciosa. As expressões de Gong Shuji e Leetian tornaram-se incrivelmente brilhantes. Capítulo 246. Armadilhas claras são fáceis de escapar. Na montanha Anil, depois de terminar um bule de chá claro, Xiao Ai retirou o chá e o substituiu por água limpa e doces. Entretanto, desta vez, nem Lueng nem Jiumi tocaram os doces. Os dois sentaram-se no pavilhão, observando calmamente o pôr do sol no horizonte distante, e de repente ficaram em silêncio por um tempo. Jiumi balançou a cabeça e disse, sem perceber, 6 horas se passaram. Eu também o incomodei por um dia e uma noite, é hora de eu ir embora. Lueng sorriu levemente e disse, você não quer ficar mais alguns dias? Os pessegueiros da montanha Anil logo estarão maduros. Se você ficar mais alguns dias, talvez consiga colher os pêssegos recém-maduros com nossos amigos. Ah, esqueça os pêssegos, Jiumi acenou com a mão em recusa. Os pessegueiros desta montanha têm propriedades únicas que são difíceis de consumir se não se for abençoado o suficiente. Já provei o vinho de flor de pessegueiro e a neve das 1000 agulhas hoje, e desfrutei de muita sorte. Não sei quantos dias de cultivo serão necessários para equilibrar o bom karma e as calamidades. Se eu comesse mais pêssegos, tenho medo de perder metade da minha vida. Algumas coisas simplesmente não devem ser apreciadas por aqueles que não têm bênçãos suficientes. Jiumi acenou com a mão repetidamente, brincando. Lueng sorriu e disse,
Já que é esse o caso, vamos passar para o último tópico do dia. Embora os demônios e os males na caverna do Inferno Verde tenham uma grande reputação e impacto, as criaturas malignas na superfície não são mais um problema. Como diz o ditado, se você conhece a si mesmo e conhece seu inimigo, não precisa temer o resultado de suas batalhas. Comparado à caverna do Inferno Verde na superfície, é a sombra misteriosa e secreta que opera na escuridão que as pessoas deveriam se preocupar mais. No entanto, a batalha entre bruxas e demônios é intensa no país da Passagem de Fogo. Mesmo que informemos o Imperador Ian sobre a sombra misteriosa, temo que os magos não conseguirão lidar com isso. E aquela sombra vinha atrás de mim, Luen. A chamada fortuna não é uma bênção, e o que está destinado a acontecer não pode ser evitado. Aquela sombra tem grandes habilidades e pode encontrar até mesmo amigos evasivos. Vir a montanha Anil para me encontrar, Luen, será moleza. A julgar pela situação em que meu amigo lutou contra ela, quais são as chances de eu vencer se aquela sombra viesse me procurar? Luen perguntou com um sorriso. Gilmi também ponderou por um momento, olhou para Xiaowai, que estava por perto, e disse: se a espada do trovão celestial estiver com você, aquela sombra não é nada a temer. Mas temo que a sombra não lhe dará a chance de sacar a espada. O que você quer dizer com isso, meu amigo? Luen perguntou curioso. Gilmi suspirou e disse solenemente: em um confronto direto, ninguém no mundo pode controlar o poder da sua espada. Mas aquela sombra é traiçoeira e perversa em suas ações, e certamente não enfrentará meu amigo em um conflito direto. A característica do seu poder do trovão celestial é a ruína dessas entidades demoníacas. Se não houver garantia de vitória, esses demônios jamais ousarão aparecer diante de você. E se aparecer, significa. Gilmi não continuou falando depois de dizer isso. Luen sorriu e continuou a frase. Se aparecer, significa que o plano está em andamento e é hora de eu, Luen, encontrar meu fim. Depois de falar, Luen não pôde deixar de suspirar e disse: a existência de demônios malignos realmente causa dor de cabeça. Comparados a esses monstros que planejam com antecedência, até personagens como o Ancião Tao e o Rei Zenbei parecem adoráveis. Mas, meu caro amigo, não precisa se preocupar. Luen agora está firmemente assentado na montanha Anil e não se aventurará facilmente pelo mundo. Se a sombra do diabo tiver alguma conspiração ou plano, pode ser facilmente resolvido. Estou muito curioso sobre como ele me atrairá para fora da montanha Anil, que está envolta na nuvem negra da calamidade. Enquanto falava, Luen sorriu e disse: conforme nos aproximamos do prazo de 10 anos, se a sombra do diabo ainda não for eliminada, então convidarei meu amigo Dragão da Vela para vir à montanha Anil e juntos encontraremos outro lugar para nossa discussão. Embora eu seja um demônio lobo, tenho alguma experiência com a técnica de encolhimento da tartaruga. O riso de Luen era despreocupado e alegre. Depois de um quarto de hora, Luen e Xiaowai se despediram do velho monge em seu traje de monge de tecido grosso. Parado no sopé da montanha, Luen observou a silhueta do velho monge desaparecer na distância e suspirou. O mundo do cultivo está cheio de mudanças, com infinitos demônios e monstros malignos aparecendo. O problema da caverna do Inferno Verde ainda não foi resolvido, e agora há outra sombra misteriosa do diabo aparecendo. Esta região das Passagens de Fogo não ficará calma por um curto período. Luen balançou a cabeça e suspirou, enquanto Xiaowai disse com firmeza: com o Deus Lobo no comando, os demônios e vilões não poderão causar problemas. Xiaowai está cheia de confiança em Luen. Contudo, Luen não tinha tanta confiança. Ele riu e disse: já que Xiaowai acredita tanto em mim, não posso decepcioná-la. Bem, continuarei a cultivar em reclusão e me esforçarei para alcançar o estado de transcendência o mais rápido possível. Xiaowai, vocês também deveriam trabalhar duro. No brilho do pôr do sol, Luen se transformou em uma luz branca e voou diretamente para as nuvens calamitosas que giravam lentamente dentro da montanha Anil. Continue cultivando em reclusão.
Hoje em dia, embora seu sentido divino possa ficar longe de seu corpo por muito tempo, ele não pode ficar muito longe de seu corpo demoníaco. Ele quer cultivar o mais rápido possível até o ponto em que seu sentido divino possa andar por conta própria. Se o corpo demoníaco e o sentido divino forem separados, mesmo que ele seja realmente alvo de uma conspiração daquela misteriosa sombra demoníaca, ele pode confiar que o corpo demoníaco renascerá. É como ter duas vidas. Dessa forma, Lueng terá confiança para andar ao ar livre. Enquanto Lueng estava sentado de pernas cruzadas nas nuvens negras, fechando os olhos e começando a cultivar, ele de repente abriu os olhos novamente, antes mesmo de meditar por muito tempo. Naquela época, na montanha Anil, já era tarde e a escuridão já havia caído. Já se passaram 3 horas desde que o velho monge Gyumi foi embora. Mas na normalmente desolada montanha Anil, inesperadamente apareceu um novo hóspede. Nesses últimos 2 dias, realmente houve muitos hóspedes. Com um suspiro desamparado, Lueng deixou o vórtice de nuvens negras. Em frente ao templo do Deus Lobo, envolto em um véu nebuloso de escuridão, a figura de Lueng apareceu mais uma vez com um flash de luz branca. Xiao Ai Lueng gritou e disse: "Temos convidados importantes chegando, preparem a neve das 1000 agulhas." Xiao Ai, que estava meditando, rapidamente abriu os olhos em resposta ao chamado do Deus Lobo e, seguindo suas instruções, foi preparar chá. Lueng sentou-se sob o pavilhão de bambu e soltou um suspiro suave. Depois de 15 minutos, uma figura apareceu em frente ao templo do Deus Lobo. Seus cabelos longos e flamejantes estavam presos casualmente atrás da cabeça. Suas roupas caóticas transmitiam um ar de preguiça e imprudência, sem nenhuma forma perceptível. Se ele não soubesse, Lueng nunca teria acreditado que a pessoa à sua frente era o senhor do país da passagem de fogo. Mas agora, ele só conseguia sorrir e suspirar enquanto dizia: "Senhor Lianshan, já faz muito tempo." Lianshan Jing ficou um tanto surpreso em frente ao templo do Deus Lobo. "Ah? Parece que o Deus Lobo não é muito receptivo comigo." Lueng sorriu levemente e conduziu a mulher ruiva para se sentar sob o pavilhão, dizendo: "Por que Lueng não acolheria o senhor? É que o senhor está sempre ocupado. Como poderia haver tempo para vir e sentar-se tranquilamente na montanha Anil hoje? Será que houve progresso com os demônios na caverna do Inferno Verde?" Lianshan Jing sorriu e disse: "Então o Deus Lobo tem medo de problemas. Ah, bem, me desculpe por isso. Eu vim aqui desta vez para causar problemas para o Deus Lobo. Será que o Deus Lobo ainda se lembra do Homem-Deus Erba no Mar do Sul?" A pergunta de Lianshan Jing deixou Lueng um tanto surpreso. O Homem-Deus Erba? O senhor também viu esses 16 monstrinhos? Capítulo 247. Realmente não há uma única gota restante. Quando Lueng perguntou surpreso, Xiao Ai já havia preparado o chá. Lianshan Jing sorriu e agradeceu, então ansiosamente levantou sua xícara e tomou um gole. Lianshan Jing ficou surpresa e olhou para a garotinha à sua frente. "Isso é neve das 1000 agulhas?" Xiao Ai assentiu e disse: "Sim, aqui é Tousand Needles Snow. Por favor, meu senhor, tome um pouco de chá." Depois de falar, Xiao Ai deu um passo para trás respeitosamente. Lianshan Jing sob o pavilhão de bambu parecia um tanto desgrenhado. Ela olhou para o Deus Lobo vestido de branco à sua frente, hesitando em falar. Entretanto, ao ver o olhar curioso e investigativo do Deus Lobo, não era apropriado pedir uma bebida em uma ocasião tão séria para discutir assuntos importantes. Ela pousou a xícara de chá de forma um tanto desanimada e suspirou. "Sim, o Homem-Deus Erba, eu vi, e não faz muito tempo," ela disse. Lianshan Jing se recompôs e contou a Lueng sobre seu encontro acidental com o Homem-Deus Erba na cidade de Nanhai, onde ela o matou sem querer uma vez. Depois de ouvir, Lueng assentiu e disse: "Esses 16 monstrinhos realmente têm algum tipo de técnica de substituição de ressurreição." Lueng especulou que aqueles 16 monstrinhos poderiam ter algum tipo de técnica de substituição de ressurreição quando os viu cometendo suicídio eficientemente antes.
Mas depois de 5 anos sem notícias desses 16 monstrinhos, Lueng temporariamente se esqueceu deles. Mas ele nunca imaginou que Lian Shanjing viria informá-lo pessoalmente sobre esse assunto agora. No entanto, este assunto já é uma história antiga, de 5 anos atrás. Agora, de repente, o Senhor trouxe isso à tona. Será que, depois de terem sido mortos pelo Senhor uma vez, esses 16 monstrinhos reapareceram recentemente? Perguntou Lueng, curioso. Lian Shanjing assentiu e disse: de fato, eles reapareceram, mas desta vez estavam completamente extintos, e nem mesmo a técnica de substituição da ressurreição passada a eles pelo antigo Deus, o Imperador, conseguiu salvar suas vidas. Enquanto falava, Lian Shanjing detalhou o assunto do Erba Godman tê-la encontrado fora da cidade de Aoxing. Mas ela pulou a questão do Deus do Fogo e apenas mencionou o Deus Homem-Erba vindo até ela em busca de ajuda, pedindo-lhe para recuperar o mapa do rio e o livro Lu das 3 ilhas no mar, e então ela chegou à montanha Anil. Sem mencionar completamente a questão do Deus do Fogo. Mas mesmo assim, Lueng não pôde deixar de ficar surpreso depois de ouvi-lo. O mapa do rio e o livro Lu. As 3 ilhas no mar. Lueng olhou para a mulher à sua frente com uma expressão estranha e disse: Senhora Lianshan, por que veio até mim para tratar de um assunto tão importante? Não tem medo de que eu seja realmente o demônio de que Erba Godman falou? Lian Shanjing riu e disse: aqueles 16 monstrinhos não têm cérebro, mas eu tenho. O Deus Lobo cultiva o trovão celestial. Se você for realmente um demônio, temo que será atingido até a morte pelo poder do trovão celestial no momento em que fizer o movimento. Além disso, este assunto é de grande importância. Como um júnior como eu, nem sei quem é o imperador, o que são o mapa do rio e o livro Lu, e onde ficam as 3 ilhas no mar. Agora, a única pessoa em quem Lian Shanjing pode confiar é o Deus Lobo Sênior, que é uma antiga potência. Lian Shanjing sorriu e entregou um chapéu alto. Lueng riu e disse: pessoas no mundo inteiro pensam que eu sou um antigo predecessor, mas infelizmente, desta vez eu realmente não posso ajudar o senhor. Eu também não sei a localização das 3 ilhas no mar. O senhor terá que descobrir a localização das 3 ilhas sozinho se quiser obter o mapa do rio e o livro Lu. Lueng não pode ser o guia desta vez. Lueng recusou diretamente, mas Lian Shanjing não se importou e continuou falando com um sorriso. Seríamos gratos se o Deus Lobo estivesse disposto a nos dar alguma orientação, mas não esperamos que ele nos guie. Você sabe alguma coisa sobre o antigo imperador, que é uma figura significativa? Para dizer a verdade, esses homens Deus Erba são caprichosos, nem bons nem maus, e não parecem ser pessoas justas. Então, enquanto eles vêm à porta, nós realmente não ousamos ouvi-los e vamos procurar o mapa do rio e o livro Lu. Será que o Deus Lobo pode nos ajudar a entender se o mapa do rio e o livro Lu são realmente importantes? Lian Shanjing perguntou desta forma. Lueng pensou por um momento e então falou: eu não sei muito, mas posso certamente dizer que o imperador é definitivamente uma pessoa justa. Quanto a esses homens Deus Erba, suas ações são estranhas. Bem, no mínimo, eles precisam encontrá-lo antes de morrerem e transmitir a mensagem sobre o mapa do rio e o livro Lu para servir ao imperador. A lealdade deles é louvável. Talvez o imperador não tivesse mais ninguém para usar na época, então ele teve que escolher relutantemente esses 16 monstrinhos para selar o mapa do rio e o livro Lu. Enquanto Lueng falava, ele pensou nas enormes pedras demoníacas, uma após a outra, dentro da floresta de estelas de pedra. Sob cada pedra demoníaca, há uma presença poderosa dos tempos antigos que está sendo suprimida. Esses seres poderosos e famosos estão todos na floresta de pedras. Os únicos ainda ativos do lado de fora são os pouco qualificados homens Deus Erba. O suspiro de Lueng fez Lian Shanjing pensar e ela rapidamente perguntou a ele: posso perguntar ao Deus Lobo quem é o imperador? E quais são os usos mágicos do mapa do rio e do livro Lu? Lueng olhou para o céu, pensou por um momento e disse: o imperador, também conhecido como Fuxi, é um grande deus antigo. Quanto ao mapa do rio e ao livro Lu, disse que eles contêm os padrões estelares do universo, os 5 elementos Yin e Yang e os princípios do céu e da terra.
O grande deus Fuxi, por acaso, obteve o mapa do rio e deduziu os 8 trigramas pré-celestiais. O imperador Yu obteve o livro Luo e colonizou as 9 províncias com um caldeirão. Como diz o antigo ditado, o rio produz o mapa, e o Luo produz o livro. O sábio segue. Embora eu não conheça os usos maravilhosos desses dois objetos, eles devem ser importantes artefatos divinos que podem sustentar os céus e a terra como um caldeirão. Se o senhor tiver tempo livre, você pode tentar recuperar o mapa do rio e o livro Luo. Mesmo que o imperador não os use no futuro, pelo menos, isso pode evitar que caiam nas mãos de demônios e seres malignos. A expressão de Lu Ying era estranhamente séria. Lian Shanjing hesitou por um momento e perguntou em voz baixa: aquele imperador, o grande deus Fuxi, ele ainda está vivo? Lu Ying riu e disse: eu também quero saber a resposta para essa pergunta. Então Lian Shanjing sabia que não poderia fazer mais perguntas. Ela suspirou e disse: os tempos antigos eram verdadeiramente magníficos e misteriosos. As palavras ditas pelo deus lobo eram tão inspiradoras, mas e as 3 ilhas do mar? O que são elas? Lian Shanjing olhou para Lu Ying com expectativa, com a expressão de uma garotinha ouvindo a história de um idoso. Lu Ying não conseguiu evitar o riso e disse: parece que o senhor me considera um sabe-tudo, mas quanto às chamadas 3 ilhas do mar, de fato ouvi rumores sobre elas aqui e ali, mas não sei se são mesmo lugar mencionado pelo homem-deus Erba. Ao ver o deus lobo explicar, os olhos de Lian Shanjing brilharam e ela disse rapidamente: está tudo bem, está tudo bem. Não importa o que o deus lobo diga, estou aqui apenas para ouvir a história. Lu Ying balançou a cabeça e riu, dizendo: nesse caso, direi casualmente o que sei. Se a informação estiver incorreta, o senhor não deve me culpar. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, Lian Shanjing rapidamente assegurou. Lu Ying pensou por um momento e disse: de acordo com a antiga lenda, há 3 montanhas imortais acima do Mar do Leste: Tenglai, Eimzhou e Fangzhou. Acima das montanhas imortais, as pessoas são todas brancas, e os palácios são feitos de ouro e prata. As árvores nos pavilhões de pérolas crescem em abundância, e há um tipo de pílula imortal que concede vida eterna se consumida. Depois de falar, Lu Ying deu de ombros e riu baixinho. Bem, isso é tudo o que sei. Quanto a se essas 3 montanhas imortais são o lugar onde o mapa do rio e o livro Luo foram colocados, não tenho ideia. Lian Shanjing de repente se sentiu um pouco frustrada e disse: senhor, você não pode dizer mais algumas palavras? Você já disse tanto, por que não diz mais algumas? Lu Ying sorriu desamparadamente e disse: mas eu realmente não tenho mais nada a dizer, nunca estive nas 3 ilhas imortais e não vou mentir para você. Essas são realmente tudo que aprendi na minha vida. Não há mais nada a acrescentar. Lu Ying falou abertamente. Infelizmente, até mesmo Xiao Ai, que estava ao lado deles, não conseguiu evitar revirar os olhos ao ouvir a frase, indicando que ela também não acreditava naquilo. Capítulo 248. A Virgem da Luz. Dentro do pavilhão de bambu, Lian Shanjing suspirou quando viu o deus lobo e percebeu que ele não diria mais nada. Mas os eventos dos tempos antigos têm consequências de longo alcance e guardam grandes segredos. A deusa lobo não queria falar e, de certa forma, era para o seu próprio bem. No mundo do cultivo, às vezes, quanto mais você sabe, mais perigoso pode ser. E não apenas o mapa do rio e o livro Luo eram extraordinários, mas o deus lobo também não tinha a intenção de guardá-los egoisticamente. Em vez disso, estava disposto a apontar a localização e as características das 3 ilhas no mar, o que era um grande sinal de confiança nela. Lian Shanjing suspirou e agradeceu a Lu Ying antes de deixar o assunto de lado. Lian Shanjing disse: no entanto, as 3 montanhas imortais no mar são elusivas e difíceis de encontrar, e agora o país da Passagem de Fogo está sendo devastado por demônios. A curto prazo, receio não ter tempo e energia para lidar com ambas. Depois de falar, Lian Shanjing olhou para Lu Ying com expectativa. Lu Ying sorriu imediatamente, expôs as intenções da Lorde. O senhor queria que eu saísse e fosse matar os demônios na caverna verde do inferno?
Depois que seu pequeno plano foi exposto, Lian Shanjing não se envergonhou. Ela riu e disse: se o Deus Lobo agir, aqueles demônios certamente fugirão aterrorizados. Lueng balançou a cabeça e disse: os demônios no país da passagem de fogo não estão limitados apenas à caverna verde do inferno, devemos estar vigilantes em todos os lugares. Enquanto falava, Lueng informou Lian Shanjing sobre a mensagem de Jiumi, informando-a sobre a existência da misteriosa sombra maligna. Depois de ouvir, Lian Shanjing ficou extremamente surpreso. Então, mesmo o velho monge Jiumi, considerado o ápice dos imortais, não consegue controlar essa misteriosa sombra maligna? Era óbvio que Lian Shanjing conhecia o nome de Jiumi. Só esse apelido, não importava quantas vezes ele ouvisse, Lueng sempre achava divertido. Ele sorriu e disse: aquela sombra demoníaca maligna, estranha e misteriosa, pode ser a criatura que matou o homem-deus Erba. A chamada corrente de travamento da alma é realmente difícil de resistir a tais coisas. Apesar de sua força medíocre, o homem-deus Erba era especialista na arte de fugir e se esconder, mas foi atingido no momento do encontro. A crueldade de sua corrente de travamento de almas pode ser vista nisso. Por enquanto, não pretendo deixar a montanha. É tanto para me proteger desses demônios malignos não identificados quanto para aguardar o melhor momento. Quando o Senhor encontrar o covil da caverna do inferno verde, venha até mim. Naquela época, Lueng nunca recusaria. Lueng sorriu e informou Lian Shanjing sobre seu plano. Em resposta, Lian Shanjing só conseguiu assentir, impotente. Entretanto, ela ainda estava sentada dentro do pavilhão de bambu e contou a Lueng muitas informações sobre as criaturas demoníacas relacionadas à caverna do inferno verde. Após 5 anos de luta contra a caverna do inferno verde, embora não tivessem encontrado o esconderijo da caverna, o país da passagem de fogo também adquiriu conhecimento considerável sobre ela. O dono da caverna se autodenomina Senhor de todos os demônios, sob o qual estão os 4 anciões e os 3 generais demônios, todos eles cultivadores inatos de demônios que condensaram os 5 Ki em seus peitos e desenvolveram as 3 flores em suas cabeças. Além disso, havia muitos demônios malignos à disposição deles. E esse grupo de demônios estava escondido na região da passagem de fogo há muito tempo. Embora Lueng os tivesse encontrado 5 anos antes, seus tentáculos já haviam se espalhado até a fronteira, com uma base muito ampla. A narração de Lian Shanjing fez as sobrancelhas de Lueng franzirem levemente. Os demônios e males da caverna do inferno verde são ainda mais poderosos do que ele esperava. Parece que a situação real é muito mais perigosa do que o que se sabe lá fora. Depois de uma conversa agradável, os dois voltaram a falar sobre o céu claro e o sol nascente. Finalmente, Lian Shanjing e Lueng marcaram um encontro para ir à montanha Anil e pedir ajuda ao Deus Lobo quando descobrissem a localização da caverna do demônio. Lueng também sorriu e concordou, acompanhando pessoalmente Lian Shanjing montanha abaixo. Entretanto, assim que chegaram ao fim do caminho sombreado e ao topo dos degraus de pedra, eles viram um raio de luz vindo de longe, pousando diretamente nos degraus de pedra. Gong Shuji, vestido com uma túnica preta, apareceu à vista de Lueng e Lian Shanjing. Ambos ficaram um pouco surpresos. Lian Shanjing perguntou diretamente: Tio Gongshu, por que você está aqui? Você capturou aqueles monstros da caverna do inferno verde. Enquanto falava, Lian Shanjing olhou curiosamente para o garotinho tímido atrás de Gong Shuji. Diante da pergunta do senhor, Gong Shuji suspirou e disse: quanto a esses monstros, exceto Ti, um dos 4 anciões, que fez um refém e escapou, e os 2 monstros não identificados que usaram técnicas secretas para escapar, todos os monstros restantes foram mortos. E vim às pressas para a montanha Anil para informar o Deus Lobo sobre um assunto urgente. Enquanto falava, Gong Shuji empurrou o garotinho para a frente e disse com uma expressão conflituosa: este homem à sua frente é o Deus Lobo da montanha Anil, Lueng. Se tiver algo a dizer, diga-o diretamente. Depois de falar, Gong Shuji virou a cabeça e ficou em silêncio.
Então os olhares de Lueng, Lianshan e Xiaowai caíram sobre o garotinho que parecia rosa e fofo. O menino parecia ter apenas 4 ou 5 anos, pele clara e delicada e um rosto bonito. Se não fosse por suas roupas de menino, certamente seria considerado uma menina. Diante do olhar curioso de Lueng, Lianshan e outros, o garotinho ficou um pouco nervoso. Mas ele ainda reuniu coragem e perguntou a Lueng, vestido de branco, à sua frente: "Você é o deus lobo da montanha Anil, Lueng?" Lueng sorriu levemente e disse: "Sim, eu sou o Lueng da montanha Anil. Você tem algo a me dizer, irmãozinho?" Lueng percebeu à primeira vista que se tratava de um cultivador de demônios de segunda geração do clã demônio, e sua verdadeira forma também era a de um lobo branco. Sem nenhuma energia demoníaca em seu corpo, seus pais deviam ser cultivadores de demônios virtuosos. Gong Shuji levou pessoalmente as pessoas até sua porta. Será que esse garoto tinha algo a lhe pedir? Para não assustar o menino, Lueng sorriu gentilmente. Entretanto, depois que Lueng admitiu sua identidade, os olhos do menino ficaram vermelhos e ele imediatamente caiu de joelhos, gritando: "Papai! Você tem que ir salvar a irmã mais velha." Naquele momento, uma expressão congelada substituiu o sorriso no rosto de Lueng. Xiaowai, ao lado, ficou ainda mais chocada e não conseguia acreditar no que via. Lianshan cobriu a boca, arregalou os olhos, completamente perplexa com a cena à sua frente. Ela olhou para Gong Shuji, que estava inclinando a cabeça e parecendo envergonhado por fora. Depois olhou para o garotinho ajoelhado no chão e para Lueng com uma expressão rígida, sua expressão estranha. Bem, Lianshan falou. De repente, lembrei-me de que há um assunto urgente que precisa ser resolvido. Preciso voltar primeiro. Adeus, Deus Lobo." Depois de falar, Lianshan planejou fugir. Lueng rapidamente a agarrou, sentindo-se divertido e impotente ao mesmo tempo. "Meu senhor, se você fugir agora, eu, Lueng, nunca conseguirei lavar a vergonha, mesmo se eu pular no rio." Parando o senhor que estava planejando fugir, Lueng olhou desamparado para o garotinho ajoelhado na frente dele e disse: "Criança, você não pode comer aleatoriamente, e não pode chamar alguém de pai aleatoriamente, porque você me chama de pai? Eu, Lueng, ainda não tive um filho neste mundo. Você não pode me incriminar inocentemente." Antes da chegada de Lueng, o demônio lobo original não havia aberto a porta celestial e estava mantendo seu corpo virgem para cultivar. Depois que Lueng chegou, ele nunca mais foi próximo de mulheres. De onde viriam as crianças? Olhando para o garotinho ajoelhado na sua frente e os olhares estranhos dos outros, Lueng sentiu-se extremamente irritado. "Por favor, levante-se e fale claramente. O que aconteceu e por que você me chamou de pai?" Capítulo 249. Metade cultivando o Tao e metade o Anjum. No final dos degraus de pedra, havia uma atmosfera peculiar. O garotinho fofo se ajoelhou na frente de Lueng, parecendo confuso. Ele não entendeu muito bem a pergunta de Lueng. "Papai, papai é só papai?" disse o garotinho, muito magoado. "Papai não quer me reconhecer." Gong Shuji, que estava ao lado, falou rapidamente ao ver a situação. "A verdade é que, Deus Lobo, por favor, me ouça." Sob o olhar magoado do garotinho, Gong Shuji rapidamente relatou o processo de matar os seres demoníacos. Depois de ouvir isso, Lueng ficou muito surpreso. Olhando para o garotinho à sua frente, ele perguntou: "Você tem uma irmã gêmea?" O garotinho assentiu com queixas e, respirando fundo, permaneceu em silêncio. Parecia que quando ele abria a boca e engasgava, ele começava a soluçar alto. Lueng sentiu dor de cabeça ao olhar para aquilo. "Vamos fazer isso, vamos apenas verificar a linhagem", disse Lueng. "Se você for meu descendente, contanto que a linhagem corresponda, tudo ficará claro. Você está disposto a cooperar?" O menino assentiu repetidamente, mostrando que não havia outra maneira. Então todos deixaram os degraus de pedra e chegaram à frente do templo do Deus Lobo. Aqui, Xiao já havia rapidamente disposto a formação mágica no chão, esperando que Lueng e o garotinho fizessem o juramento de sangue.
No centro da formação havia uma pequena tigela de madeira. Lueng caminhou até ela e uma gota de sangue fresco transbordou da ponta do seu dedo e caiu na tigela. Enquanto o sangue caía, uma fraca luz vermelha emanou da formação mágica em frente ao templo do Deus Lobo. Lueng virou a cabeça e olhou para o garotinho, dizendo: depois que você derramar seu sangue, se a luz ficar branca, significa que temos um relacionamento de sangue e você é meu filho. Se o sinal ficar verde, significa que você não tem nenhum relacionamento comigo. Depois que Lueng terminou de falar, o garotinho correu apressadamente para o centro da formação e levantou a mão direita. Lian Shanjing, Gong Shujie, Xiaowai, até mesmo Guian, Sun Yan e o pássaro gordo que guardava o jardim de pêssegos estavam agachados nos cantos, observando. Sob o olhar tenso e curioso de todos, o menino parecia sentir a pressão. Ele olhou para Lueng, fungou e a ponta do dedo esquerdo ficou cada vez mais afiada. Então, o garotinho levantou a unha afiada e coçou levemente o pulso direito. Sangue vermelho continuou fluindo e a pequena tigela de madeira ficou imediatamente cheia. Ao ver essa situação, Lueng franziu a testa levemente, acenou levemente com a manga e uma brisa soprou, curando instantaneamente o fermento no pulso do menino. Lueng franziu as sobrancelhas e disse: uma gota é suficiente. Por que você tem que ir tão longe, HMM? Antes que Lueng pudesse terminar a frase, ele ficou horrorizado ao ver a luz vermelha em frente ao templo do Deus Lobo piscar e mudar rapidamente de cor depois que o sangue do menino foi injetado na tigela de madeira. Transformou-se em uma fraca luz branca. Sob a luz branca e quente, a expressão de Lueng era de choque, como se ele estivesse realmente atordoado. E a multidão em frente ao templo do Deus Lobo tinha expressões ainda mais estranhas. Todos olharam para o chocado Deus Lobo e para o garotinho que fungava e parecia ainda mais magoado, e ninguém sabia o que dizer. Esse garotinho é realmente da linhagem do Deus Lobo? O silêncio assustador continuou por um tempo. Só então Lueng lentamente voltou a si e disse: isso é impossível. Entretanto, na situação atual, essa frase parecia tão impotente. Lian Shanjing tossiu e disse: tenho assuntos realmente importantes para tratar e preciso voltar para cuidar deles. Deus Lobo Sênior, vamos nos separar por enquanto. Depois de terminar de falar, Lian Shanjing planejou fugir novamente. Por que não fugir nessa situação e evitar a morte? Assistir a cena pode ser divertido, mas depende da pessoa. Ousando assistir a comoção do Deus Lobo em casa, é preciso estar cansado de viver. No entanto, enquanto Lian Shanjing planejava fugir, Lueng encarou e disse: você só viu metade da emoção. Qual o motivo de fugir no meio do caminho? Já que você veio, é melhor ficar e ver até o fim. Depois de falar, Lueng olhou para o garotinho no meio da formação mágica, que parecia desamparado devido aos resultados. Lueng ainda não acreditava que aquele garotinho era seu filho. Embora o mundo do cultivo seja estranho e peculiar, existem inúmeras histórias estranhas. Por exemplo, há a história de uma mulher que engravidou após pisar na pegada de um animal gigante, e também há a lenda de uma menina que engravidou após engolir um ovo de pássaro enquanto se banhava nas montanhas. Mas aquele demônio lobo vinha cultivando há 200 anos e nunca havia saído da montanha Anil. Lueng estava neste mundo há apenas alguns anos. Como ele poderia ter uma criança tão grande lá fora? Lueng franziu as sobrancelhas e perguntou: quantos anos você tem este ano? O menino fungou e disse: tenho 5 anos. 5 anos. 5 anos atrás, Lueng tinha acabado de retornar à montanha para se isolar. Lueng perguntou novamente: onde está sua mãe agora? E qual é a origem dela? O menino disse: mamãe faleceu. Ela só nos contou quem era nosso pai antes de morrer. Estávamos planejando ir à montanha Anil para encontrar nosso pai, mas a montanha Luvo fica muito longe da montanha Anil, a quilômetros e quilômetros de distância. Hoje em dia, a batalha entre bruxos e monstros na região da Passagem de Fogo é intensa. As bruxas estão caçando monstros por toda parte e se tornaram sanguinárias. Como 2 monstrinhos, não ousamos correr por aí de forma imprudente.
Encontramos um tio bondoso do clã dos monstros no caminho. Depois que ele descobriu nossa situação, providenciou alguém para nos escoltar. Ele disse que nos levaria primeiro para a casa dele para descansarmos e depois viria para a montanha Anil para encontrar o pai. Com algum medo, o menino disse. Mas depois de ouvir a explicação do mestre Vuzu, percebi que aqueles monstros na caverna do Inferno Verde são vilões malignos. A história do menino deixou Lueng sem palavras. Hoje em dia, a batalha entre magos e monstros é intensa. A caverna do Inferno Verde espalha rumores pela natureza, dizendo que o país da Passagem de Fogo está caçando monstros por toda parte, sejam eles bons ou maus, o que causou medo generalizado entre a população. Ele também ouviu falar disso. Mas a história do garotinho sobre sua jornada de 1000 milhas para encontrar seus parentes diante de nós, antes de sua mãe falecer. Você morava na Montanha Luvo? Lueng perguntou novamente. O menino assentiu. Qual era o nome da sua mãe? Pode me dizer? Lueng perguntou novamente. O menino respondeu. O nome da minha mãe é Shei Wanjun. O quê? No momento em que ouviu o nome, Lueng de repente respirou fundo. Quase perdendo o controle, ele deu alguns passos à frente e agarrou a mão do menino, sua expressão demonstrando um toque de ferocidade devido ao seu estado de ansiedade. O quê? Qual é mesmo o nome da sua mãe? A reação sem precedentes de Lueng deixou todos em frente ao templo do deus lobo atordoados. Essa cena foi ainda mais chocante do que quando viram aquela gota de sangue mudar de vermelho para branco e provar a identidade do menino. O normalmente indiferente e despreocupado deus lobo já demonstrou tamanha perda de compostura antes. O nome Shen Wanjun tem um poder tão grande, com apenas um nome, ela conquistou algo que incontáveis demônios e seres malignos jamais conseguiriam. Lian Shanjing e Gong Shuji trocaram um olhar silencioso. O pássaro gordo silenciosamente recuou para as sombras e se escondeu ainda mais fundo. Guian ficou parado tolamente em sua posição original, sem perceber que o pássaro gordo, que estava originalmente parado ao lado dele, havia desaparecido. Sun Yan agachou-se sob o galho onde Guian se abrigou, coçando a cabeça e fazendo uma expressão de surpresa. Xiaowai sussurrou. Deus Lobo, você conhece essa pessoa chamada Shen Wanjun? As palavras de Xiaowai acordaram Lueng. Ele voltou a se e viu o garotinho que havia assustado, assim como as expressões estranhas das pessoas ao seu redor. Em frente ao templo do deus lobo, Lueng, vestido de branco, olhou para cima e permaneceu em silêncio por um tempo. Finalmente, soltou um longo suspiro. Ela não pode existir neste mundo. Capítulo 250. Thunderbolt True Fury. Em frente ao templo do deus lobo, Lueng não pôde deixar de suspirar com uma sensação de arrependimento e nostalgia. O mar sem limites, que antes parecia nada mais que um lago, somente montanhas elevadas ainda conseguem suportar as nuvens resilientes. Esta é uma citação poética de um poema chinês. Passando pelas flores, sem olhar para trás, meu caminho no cultivo, sendo metade com o propósito de avançar e metade em prol do Yuanjun. Esta também é uma citação poética de um poema chinês. Durante a breve vida de Lueng, além de seus pais, houve uma pessoa importante que quase poderia ser considerada a luz mais calorosa de sua vida. Shen Wanjun, uma menina que sempre sorri, não importa as dificuldades que enfrente. Ela é sempre otimista e alegre, cheia de esperança na vida e com um olhar para o futuro. Ela nunca desanima nem culpa os outros por causa de sua doença terminal. Seu comportamento otimista e alegre é tão bonito quanto o de uma princesa em um conto de fadas, como se toda a melancolia e monotonia estivessem naturalmente fora de seu alcance, quase irreais. Shen Wanjun, a expressão de Lueng era de tristeza e nostalgia. Essa irmã mais velha, que era 2 anos mais velha que ele, foi alguém que ele conheceu na enfermaria do hospital quando tinha 16 anos. Ela teve a mesma doença terminal que ele, e seu estado era ainda mais grave. No entanto, em seu rosto, Lueng não conseguia ver nenhuma sombra de tristeza ou desespero. Ela sempre sorria de felicidade, nunca desistindo por causa da doença, nem perdendo a paixão pela vida por causa dela.
ela compartilharia alegremente suas aspirações, sonhos e planos com Lueng. Ela queria viajar, fazer trilhas, ver a aurora no Polo Norte, observar tubarões no Mar do Sul e testemunhar paisagens inéditas. Essa garota, que sempre sorria alegremente, era como um sol suave e cálido brilhando no coração de Lueng durante seu momento mais desesperador e desamparado. Lueng, que havia perdido a fé e estava andando como um zumbi devido à doença terminal, recuperou a sensação de estar vivo. Além dos pais e da irmã mais nova, a irmã mais velha, que era 2 anos mais velha que ele, era a pessoa mais próxima do coração de Lueng. No entanto, ela deixou este mundo 2 anos antes de Lueng. Shen Yuanshun, em frente ao templo do deus lobo, Lueng murmurou um nome e um sorriso nostálgico apareceu em seu rosto. Faz muito tempo que não ouço esse nome. Com um sorriso, Lueng olhou para o garotinho à sua frente e perguntou: sua mãe é realmente Shen Yuanshun? A expressão de Lueng era calma, mas o garotinho estava um pouco assustado e assentiu cautelosamente. As reações peculiares e flutuantes de Lueng entre tristeza e sorriso naquele momento assustaram o garotinho. Entretanto, o Lueng de hoje já havia perdido a compostura. Olhando para o menino nervoso e assustado à sua frente, ele balançou a cabeça e disse: que coincidência que sua mãe tenha o mesmo nome que ela. Ah! Rindo inexplicavelmente, Lueng disse: você tem alguma lembrança? Algo deixado pela sua mãe, já que você está aqui procurando por família, deve haver alguma lembrança, certo? O menino balançou a cabeça e disse: mamãe não deixou nenhuma lembrança. Ela só teve tempo de dizer o nome do pai antes de falecer. A expressão de Lueng era calma quando ele perguntou: ela deixou alguma joia ou outra coisa para trás? O menino hesitou por um momento e disse: há um grampo de cabelo, é o tesouro da mãe, mas está com minha irmã mais velha, entendo. Lueng assentiu e disse: nesse caso, irei com você visitar o lugar onde sua mãe e você costumavam viver na Montanha Luvo. E então iremos até a Caverna do Inferno Verde para resgatar sua irmã. Mas antes disso, você deveria descansar nas montanhas. Você está cansado e exausto há muito tempo. Descanse por uma noite, recarregue as energias e partiremos da montanha amanhã, disse Lueng. Depois que Lueng terminou de falar, ele ignorou o garotinho e caminhou em direção a Gongshuji e Lianshanjing, não muito longe dali. Xiao Ai, de cabelos prateados e orelhas de animal, levou Sun Yan até o garotinho e disse: você pode descansar com Sun Yan, isto é, com este macaco, esta noite e nós deixaremos a montanha amanhã. Depois de terminar de falar, Xiao Ai também se virou e saiu. O garotinho em frente ao templo do deus lobo estava um pouco confuso e não sabia o que fazer. Ele olhou para Lueng, que se afastava, e depois para o curioso macaco de pelo branco à sua frente. No final, só lhe restava seguir o macaco branco obedientemente. Do outro lado, Lueng foi até Lianshanjing e Gongshuji e sorriu. Desculpe por ter envergonhado vocês dois. Lianshanjing pareceu curioso e perguntou: o deus lobo realmente conhece a mãe desta criança? Lueng riu e disse: Shen Yuanshun é realmente uma conhecida minha, mas ela pode não ser necessariamente sua mãe. Em relação a isso, Lueng ainda tinha grande confiança. Se a mãe desta criança fosse de fato Shen Yuanshun e se ela soubesse que Lueng estava na montanha Anil, ela teria ido encontrá-lo muito antes de morrer e não teria esperado até os últimos momentos para revelar a identidade do pai da criança. Deve haver algo suspeito nesse assunto. No entanto, para confirmar a verdade real, Lueng precisava investigar por si mesmo. Após uma breve conversa com Lianshanjing e Gongshuji, Lueng logo se separou deles. De pé nos degraus de pedra e observando o trovão branco em que as duas pessoas cavalgavam desaparecer no céu, Lueng soltou um longo suspiro, seu coração em um estado de emoções complexas. Xiao Ai sussurrou atrás dele: o deus lobo, este veterano Shen Yuanshun, bem, ela é uma antiga conhecida muito importante, mas ela já faleceu, disse Lueng. Mesmo se ela ainda estivesse viva, ela não poderia ter dado à luz 2 filhos para mim. Nesse momento, Lueng não conseguiu evitar rir.
Mesmo que ela tivesse concebido meu filho sem meu conhecimento, ela não teria esperado até a morte para revelar a verdade, disse Luen, dando um passo para trás. Aquela mulher não é a atriz principal de um drama comovente, com o temperamento da irmã Yuan-Shun. Se ela soubesse que Luen estava na montanha Anil, mesmo que houvesse 1000 dificuldades e 10.000 sofrimentos, ela já teria vindo procurá-lo há muito tempo. Olhando para as luzes do acampamento do departamento de ataque de vento do lado de fora da montanha, Lueng balançou a cabeça e disse: talvez isso seja uma conspiração de demônios malignos para me tentar a descer a montanha. No mundo do cultivo, existem inúmeras técnicas estranhas e sinistras. Não precisa se surpreender se você se deparar com algum incidente assustador, disse Lueng. As palavras de Luen fizeram a expressão de Xiaowai ser solene, fazendo-a imediatamente lembrar da sombra demoníaca que o velho monge Jiumi havia mencionado. Deus Lobo, você está falando da sombra demoníaca? Xiaowai pensou naquela estranha sombra demoníaca e não pode deixar de se preocupar. Mas se for realmente a conspiração da sombra demoníaca, então você não deveria descer a montanha agora. Xiaowai estava vigilante e preocupada com a sombra do demônio. Aquela misteriosa sombra demoníaca possuía técnicas estranhas e sinistras e um nível de cultivo extremamente alto. Ele era um mestre do caminho demoníaco, superando até mesmo mestres inatos como o velho monge Jiumi e derrotando monstros ancestrais como o homem-deus Erba. Com uma sombra demoníaca tão maligna mirando Deus Lobo, como não se preocupar? No entanto, sob o luar, Luen, vestido de branco, balançou a cabeça e disse: por que não descer a montanha? Pelo contrário, eu deveria descer a montanha agora. O luar frio caía silenciosamente sobre o corpo de Luen. O homem de branco sorriu levemente e riu baixinho. Se não descermos a montanha, como poderemos desenterrar